Pessoal, vamos fazer o seguinte agora, nossa proposta de trabalho agora nesse segmento, nós vamos ter mais um breakzinho antes do final do nosso programa, nós vamos ter aproximadamente 25 minutos agora dedicados à entrevista concedida à nossa colega Daniela Lima pelo presidente Lula. Separamos alguns trechos, eu vou colocar os trechos em sequência um depois do outro, vale a pena conversar a respeito deles, eles têm relevância para todos nós. Vou começar o primeiro. Lula disse que é preciso avaliar, o Felipe já estava introduzindo isso ao final do primeiro segmento, um Banco Central independente, se isso é bom. E depende dos resultados da economia, essa avaliação a ser feita. Confira. Se eu não posso conversar com ele sobre a taxa de juros, se eu não posso influir para reduzir a taxa de juros, se eu não posso conversar com ele sobre o emprego, então o que eu vou conversar? O resultado vai ser melhor? Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a economia? Ótimo! Mas se não melhorar, nós temos que mudar. Vamos a um outro trecho, por nós destacado na referida entrevista. O presidente falou sobre o que ele pensa em termos de política monetária. Na visão do Lula, não há razão para subir os juros se não existir, como ele afirma que não existe, inflação de demanda. Confira. A taxa de juros você aumenta se você tiver excesso de demanda. Se você não tiver excesso de demanda, não é o juro que vai resolver a taxa de inflação. Mais um trecho destacado por nós, colocando para que vocês apreciem. Lula falou que banqueiros só querem, abre aspas, garantir primeiro deles, fecha aspas, e que não governa para o mercado. Eu sei da existência do mercado. Eu sei o que o mercado faz para ganhar dinheiro, mas eu estou governando para o povo brasileiro. Quando se fala em responsabilidade fiscal no país, está se dizendo o seguinte: os banqueiros querem ter certeza de que eles vão receber os seus juros todo ano, sabe, do governo. É isso que eles querem. Querem garantir primeiro deles. Felipe, eu vou recomeçar o programa aqui contigo. Já recomeçou, mas vou começar a nossa análise aqui contigo, porque era justamente o seu raciocínio ao final do primeiro bloco. Sinteticamente, você dizia como a relação do Lula com o BC continua complicada. Exatamente, continua complicada. Ele faz aí essa culpabilidade preventiva. E como a Raquel colocou, os ataques dele ao Roberto Campos Neto já tiveram consequências práticas, né? Aumento da taxa de juros de longo prazo, todo esse ruído aí no ambiente econômico do país. Só que a gente precisa distinguir uma questão de fundo, que solução de problemas concretos para o país é uma coisa e narrativa é outra. O Lula faz uma distinção ali de mercado e povo brasileiro. Quer dizer, dentro do raciocínio dele, evidentemente, e talvez ele esteja certo em termos numéricos, esse povo brasileiro, e é óbvio que o mercado é constituído também de um segmento do povo brasileiro, mas esse povo fora do mercado, vamos dizer assim, é um número muito maior. E ele se preocupa muito com a popularidade. Ele sabe que determinadas medidas, como você buscar o equilíbrio das contas públicas, com controle de gastos, cortar privilégios, etc., são medidas muitas vezes impopulares, que geram reação de grupos de pressão. Então isso demanda firmeza, demanda que você tenha coragem de fazer isso sob o risco de você mesmo perder popularidade. E o Lula sempre colocou a popularidade dele em primeiro lugar. Então ele não quer arcar com os custos políticos de determinadas reformas que podem ter um resultado em termos de satisfação desse povo, que ele diz, negativo, pelo menos por determinado período. Deixa eu pegar, você está levantando uma questão conceitual, eu quero pegar uma outra e começar com você, Raquel. Quando a gente ouve o presidente da República expor o que ele pensa sobre a economia, chama a atenção alguma, digamos, o que me parece que é uma lacuna conceitual dele muito forte. Por exemplo, quando ele fala não existe inflação de demanda, há um mainstream dos economistas afirmando exatamente o contrário, que nós temos uma inflação de demanda estrutural. A demanda é muito inflacionada exatamente pelos gastos públicos. Então, conceitualmente, o Lula não estabelece relação entre política fiscal, aí no caso, expansão dos gastos públicos, e a pressão que isso exerce sobre demanda. Portanto, lá na frente, sobre os juros. Não entra na cabeça dele. William, eu vejo um outro problema de conceito, na verdade. É um conceito de que a inflação de oferta não é um problema e não precisa ser resolvida com juros.
Porque o que o Lula está alegando? Se não tem mais demanda, se a demanda das pessoas não está crescendo, eu não vou aumentar, eu não preciso ter juros altos, porque eu não preciso conter o crédito. Esses juros nem altos, o consumo. E o consumo, esses juros altos não vai adiantar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente teve sim, há pouquíssimo tempo atrás, uma forte inflação de demanda, porque saímos da pandemia da Covid-19, a economia cresceu praticamente 5%, foi aquele V, né, que tanto se falou. Então, esse juro está alto já há algum tempo. Só que uma inflação, quando ela vem, ela tem efeitos que se dissipam por toda a economia. Então, hoje na economia brasileira, a gente tem inflação alta nos serviços, inflação alta numa série de atividades, que aí não adianta se você se você teve um choque de oferta, por exemplo, uma commodity que subiu que você não consegue controlar. Aquele efeito se dissipa na economia e o único instrumento que você tem para conter é o juro. E ele fala isso até na entrevista. Ele fala, eu sei que o juro é o único instrumento que tem para conter na entrevista. Então, que tem para conter inflação. Mas inflação de oferta, embora o juro seja um mecanismo menos eficiente, ele também é o único que você dispõe. Porque a inflação se dissemina. E é isso que nós estamos enfrentando no Brasil há um tempão. Se você expurgar hoje, o que a gente chama, né? Se você expurga todos os efeitos, as flutuações de inflação, e o Campos Neto ressaltou isso no Roda Viva. A gente tem inflação, que é a inflação de núcleo, que você chama, está rodando a 9%. Eu queria entender, assim, onde que quem passou esses conceitos para o presidente. Mas ele está muito convicto deles. Daniel, tem outra questão que... Você concluiu, né? Daniel, tem outro problema modo de falar, outro item que me chamou a atenção, nós destacamos também, é quando o Lula se refere à política fiscal. Lá atrás ele estabeleceu que nós até aqui na nossa roda várias vezes, nós fomos pouco originais nisso, quer dizer, todo mundo que pensa economia considera que é uma falsa dicotomia, política fiscal e responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Ele volta a esse tema, me surpreendeu. Um bom período nesses últimos dias parecia ter arrefecido a insistência nessa tecla de que gastos sociais não têm que ser considerados como gastos, e sim como investimento, que a gritaria por contenção de gastos públicos nada mais é do que uma perfídia, uma malvadeza daqueles que querem levar primeiro o seu e dane-se o resto do país. O que está acontecendo? O presidente Lula, outros ministros têm insistido muito em um discurso muito equivocado, pelo menos na minha visão, de que o Brasil não é altamente endividado para um país emergente, quando a realidade dos números demonstra outra coisa. O endividamento do Brasil está acima de quase todas as economias do G20, é muito alto para países emergentes. Eu me lembro de países de maior relevância, com uma economia um pouquinho mais forte, só do Egito, num patamar semelhante de dívida bruta em relação ao PIB, e absolutamente não é comparável com países ricos. Vira e mexe tem alguém que diz, mas a Itália, o Japão, os Estados Unidos têm um endividamento muito maior, o que é completamente diferente porque o Brasil não tem uma moeda internacionalmente conversível e não tem, como os outros países, o Brasil aí sim tem um histórico de default, um histórico de não honrar dívidas, né? É bem verdade que isso não acontece há algum tempo, mas para a história econômica ali, a gente fala do calote da dívida nos anos 80, isso ainda gera temores em investidores de longo prazo. Então, isso não está bem compreendido. Se eu pudesse só fazer uma observação, William, a gente fala muito dos erros do Lula e dos prejuízos. Eu só não gosto totalmente da gente dizer que uma coisa é totalmente ruim, nem totalmente boa, em nenhum governo. E eu acho que se a gente pudesse elencar um mérito dessa discussão toda sobre metas de inflação, por exemplo, é verdade, concordo totalmente ali com o Felipe, com a Raquel, que isso gerou um custo para o país, ficou mais caro rolar dívida, o Tesouro está pagando mais, a gente vem mencionando isso.
Mas um mérito dessa discussão, por exemplo, foi olhar as metas de inflação a partir desse debate todo introduzido pelo Lula e pelo PT. E não estou dizendo que valeu a pena, não. Mas só para não olhar o copo totalmente vazio, acho que tem algumas coisas ali que a gente começou a debater por causa dessa discussão, que é se devemos olhar o ano calendário como ele é ou se devemos olhar para um período mais longo, se devemos usar só o IPCA ou outros índices também, ou o núcleo da inflação. Então, são alguns debates que são introduzidos ali que valem a pena. Talvez tenham sido caros demais, mas, enfim, é só para não olhar o copo totalmente cheio nem totalmente vazio. É interessante, Daniel, porque o que você está propondo que a gente examine, a partir do que você ouviu da entrevista do Lula, é que se mude a perspectiva, que é o que ele pede na entrevista, se eu interpreto ele corretamente, evidentemente. O que ele pede na entrevista da Daniela é que a gente pare de olhar as questões econômicas a partir das visões de economistas, da academia e dos operadores de mercado e comece a olhar a economia como ele diz que faz, que é através do morador de rua, do mais vulnerável, do pobre, daquele que nunca teve oportunidade de crescer na vida. Ele sugere para a sociedade brasileira parar de olhar a economia como uma função de modelos econométricos e entendê-la como uma questão social grave. Perfeito. Isso me parece que é o que ele propõe. Agora, a resposta que se tem dado a isso é a seguinte: se há realmente, e disso eu não duvido, hein? Se há realmente um intuito político muito forte de transformar o combate à pobreza na grande discussão nacional, está se fazendo isso pelo lado errado. Porque ao tornar mais caros os custos, ele está tornando mais difícil sair da pobreza. É um importante debate político, eu não tenho nenhuma dúvida. Nesse ponto eu reitero o que você acabou de dizer. É a minha visão também. É importante debate político. Só que eu acho que nós estamos saindo dele pelo lado errado. William, para mim está bem claro. Samuel Pessoa anteontem colocou aqui se o Lula estava pensando economicamente, alguma nova teoria econômica, ou se estava agindo politicamente. E hoje na entrevista ficou claro para mim que são as duas coisas. E que o grande teólogo, talvez, deste governo, na área econômica, é o André Lara Rezende. Teólogo. Não. Não é ruim, hein? Não é ruim. Não. Falou teólogo, não não. Foi? Ou ideólogo? Eu entendi teórico. Tá bem. Teórico. Eu entendi teólogo. É bom que tenha saído um ato falho aí, porque pode ter algum sentido. Não, porque... Teólogo não é ruim, não, hein? Porque nós estamos falando em economia, quando a gente fala de economia hoje, a gente fala quase de paixões religiosas. Porque de dogmas inatacáveis. E se a gente acha o Roberto Campos Neto o inimigo ideal, o André Lara Rezende é o aliado ideal. Porque a gente vai usar outra linguagem agora, Caio. Nós vamos falar em convictos e heréticos. Não, porque ele ajudou a formular o Plano Real na base de juros altos e controle de gastos e há 5 anos, mais ou menos, ele vem desconstruindo essa tese. Então é alguém que estava do lado de lá e que o petismo trouxe para o lado de cá. E é o pensamento que está influenciando nessas defesas dessa política econômica, da briga com o Roberto Campos Neto e por aí vai. Tanto que o Gabriel Galípolo, que é o número 2, o vice-ministro da Economia, da Fazenda, assinou um artigo já com o André Lara Rezende. O André Lara Rezende está no BNDES, está numa comissão de assuntos estratégicos que o Mercadante montou. Você não vê a equipe econômica dizer nesses termos as questões de inflação de demanda. Você vê o presidente da República. Você não vê o Fernando Haddad dizer isso, né? Você vê o Lula dizendo isso. Então, para mim, hoje ficou muito claro que tem gente que chama de nova matriz econômica, não é isso? Moderna teoria monetária. Nova teoria monetária. Matriz econômica foi teoria da Dilma. monetária moderna. Por favor, me corrija. Teoria monetária moderna. Teoria monetária moderna, obrigado. A nova matriz econômica era da Dilma. Exatamente. Para mim está muito claro isso, que o André Lara é o ideólogo econômico desse governo e o Lula vai ficar batendo nessa tecla e a equipe econômica, o Ministério da Fazenda vai anuir com essa ideia, porque concordam também com isso. Posso só, já que você entrou nessa questão da famosa TMM, e aí eu queria entrar um pouquinho nisso.
até esse debate que o Mercadante pretende propor no BNDES vai trazer 2 economistas grandes lá de fora, e agora me fugiu o nome, não sei se é o Jeffrey Sachs e o outro... Jeffrey Sachs foi muito famoso justamente na época do Plano Real. Vai me fugir o nome agora. Ele teve uma influência muito grande no debate sobre a dívida dos países emergentes. Mas a ideia deles é mostrar que essa discussão está ultrapassada, que nos países desenvolvidos ultrapassou-se essa discussão. E qual que é o argumento? Porque é o seguinte, para você estabilizar a dívida pública, você precisa que o PIB cresça acima dos juros, certo? Você tem que pagar, sua economia tem que crescer mais do que o tanto que você está pagando de juros para a sua dívida. E a sua dívida reduz em relação ao PIB. O que acontece nos países ricos? O PIB deles não cresce tanto, mas eles têm juros negativos. Por uma série de fatores. Inflação muito baixa há muitos anos, uma economia muito mais arranjada, alta competitividade, moedas fortes que permitem um endividamento grande, etc, etc. No Brasil, isso não acontece. A gente tem juros muito mais altos que o crescimento do PIB. Então, a mágica que eles estão encontrando é o seguinte, então vamos reduzir os juros na marra, e a gente vai colocar ele ali num patamar que vai permitir um investimento grande, o crescimento virá, o nosso crescimento vai ser maior que essa taxa de juros e a gente resolveu o problema da nossa dívida. Só que o Brasil não vive essa realidade dos países ricos. Essa receita que foi adotada lá fora, ela não pode ser transposta aqui para dentro. E aí tem muito economista sério lá fora, como o Olivier Blanchard, por exemplo, do FMI, que defende isso, porque aí a gente tem um país com uma inflação estruturalmente elevada, com uma taxa de endividamento alta, com uma moeda frágil. Assim, como é que você acha que uma realidade é exatamente igual à outra para você adotar o mesmo diagnóstico, o mesmo remédio? O ponto que você levanta é seríssimo, porque no fundo o que você está apontando é o seguinte, não é um debate acadêmico apenas, e na entrevista do Lula isso fica claro. Eu estou falando do diagnóstico como ponto de partida. Qual é o diagnóstico que ele faz como ponto de partida? Qual é o entendimento dele da razão do baixo crescimento, da estagnação, do desemprego e da pobreza? Em boa parte, ele traduz isso na entrevista, e eu passo imediatamente a palavra ao Felipe e ao Daniel, está contido na resposta na qual ele diz a Daniela, eu vou incentivar o consumo via o gasto social. Ele entende isso como uma espécie de motor que seria capaz de fazer a economia girar, colocá-la num círculo virtuoso, ele reconhece que nós não estamos num círculo virtuoso, a partir do qual então se teria quase que caindo no lugar bonitinho, queda de juros, diminuição da inflação, aumento de renda. Eu não estou querendo aqui ser cínico e dizer e aumento de popularidade e estabilidade política, não. Eu estou querendo entender que tipo de diagnóstico o presidente da República faz das causas da nossa estagnação, Daniel. Mas essa é a essência do pensamento econômico lulista dos 2 primeiros governos Lula e um pouco ali, pelo menos do início do governo Dilma, até ela entrar de cabeça, mergulhar na nova matriz econômica, que é um crescimento puxado pelo consumo das famílias e não tanto pelo investimento. Claro que gostam do investimento, gostam muito de investimento público, mas é um crescimento puxado pelo consumo das famílias e onde o investimento nunca respondeu, nos anos Lula, de forma proporcional. O que a gente sempre tentou mudar ali, quer dizer, que alguns economistas sempre se empenharam em mudar, era de transformar o crescimento em algo muito mais puxado pelo investimento e, de preferência, pelo investimento privado. E claro que o consumo das famílias vem junto, mas Lula volta à essência dos seus 2 primeiros governos quando introduz esse ponto. E só para complementar a Raquel, que a gente estava discutindo ali as discussões que o BNDES e que o Aloysio Mercadante, como presidente do banco, querem fazer,
sobre arcabouço fiscal, sobre, enfim, os rumos da economia, tem uma leitura ali também que não é só econômica, é um pouco mais sutil, eu acho que é política, que é de você ter uma espécie de banco de reservas ali do Ministério da Economia pronto para assumir em caso de um tensionamento maior. O Lula confia muito no Fernando Haddad, escolheu o Fernando Haddad para ser seu candidato em 2018, deu o Ministério da Fazenda, mas esse tensionamento respeitoso dentro do governo, com alguém ali aquecendo no banco de reservas o tempo todo, e ali Aloysio Mercadante, Nelson Barbosa, André Lara Rezende nesse comitê de notáveis que vai estar pensando arcabouço fiscal. Isso é excelente para gerar um tensionamento e para funcionar como uma sombra ali da atual equipe econômica. Pessoal, deixa eu fazer uma proposta a vocês. Nós nos dedicamos tanto aos aspectos econômicos que a Daniela abordou nas perguntas feitas ao presidente da República, mas até parece que a entrevista foi só sobre economia, né? Se alguma observação a mais desses aspectos, eu queria propor, começando por você, Felipe, a entrevista feita pela Daniela com o Lula tem vários aspectos, um deles nós estamos reservando para o fim do programa, que é a situação internacional, mas queria aproveitar o que a gente tem até a gente ir para o break e ver do ponto de vista político o que valeria a pena a gente destacar ali. Eu proponho o seguinte: o Lula fala sobre a relação dele com o Congresso, em termos genéricos, ele reconhece as dificuldades ali para montar, mas ele sugere uma relação menos complicada do que nós, jornalistas profissionais, temos batido nessa tecla. Que ele pensa que é fácil lidar com o Arthur Lira, mas não é. Que ele pensa que é fácil lidar com o Centrão, mas não é. Na entrevista, por sabedoria política ou não, ele sugere que nós estamos exagerando. Olha, o preço é alto do Centrão. E, obviamente, uma disputa eleitoral acirrada, todos esses ataques, esses ruídos causados pelo presidente, tudo isso pode fazer com que o preço do Centrão se eleve. Hoje há reportagens na imprensa falando que o governo Lula está abrindo mão de determinadas verbas, né, que foi aquela partilha depois da derrubada do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Arthur Lira consiga distribuir para os deputados novatos, aqueles que estão entrando agora nessa nova legislatura, que não teriam direito a emendas no primeiro ano, mas para os quais o Lira prometeu essa distribuição caso votassem nele para a reeleição. E ele foi reeleito com 464 votos, são 513 deputados, ele tem uma ampla maioria. Então, assim, ele é um negociador que vai exigir muito. A gente falou aqui sobre a MP do CARF, por exemplo, também houve matéria hoje de que o Lira disse que o Fernando Haddad precisa convencê-lo. Eu estava brincando, ironizando. E a tese da Raquel, né? Para bom entendedor de... Não combinaram com ele. Não combinaram com ele, exatamente. Então, isso pode até fazer com que o preço se eleve. Então, para bom entendedor de toma lá da cá, meia palavra do Lira basta, né? Essa negociação no varejo que ele vai ter que fazer. O Lula hoje, nessa entrevista feita pela CNN, ele ainda falou que o PT é o maior partido da história, etc., que os outros são cooperativas de deputados. Ele já chamou o impeachment da Dilma de golpe de Estado. Ele já falou que a aprovação da privatização da Eletrobras é quase bandidagem. No fundo, são 3 ataques ao Congresso Nacional. Mas ninguém, né, no Congresso toma isso para o lado pessoal. Eles estão interessados em troca de cargos, de emendas, e são muito poucos os parlamentares que analisam cada projeto pelo seu conteúdo, como seria o ideal. Então, assim, tem muito discurso para fora, mas para dentro o Lula sabe que a ferramenta é outra. Caio, eu estou chegando perto do break, mas eu queria ouvir a tua avaliação do tom político dessa entrevista. Não, a minha avaliação é que o Lula ele tem a fórmula para governar com o Congresso. É uma forma que ele utilizou lá atrás, abriu o governo e os partidos aliados ocupam os espaços dentro do governo. Eu creio que o risco político é, sim, de fato, superdimensionado. Eu não vejo... A negociação é caso a caso, como sempre foi em outros governos, do governo Lula. Tanto que o que está dominando o noticiário é o debate econômico, não é o debate político. O debate político ele está posto, ele está colocado, o Lula sabe, sim, negociar e fazer com o Congresso, abrindo, colocando emenda, é a fórmula utilizada que todos os presidentes utilizaram. Né, para ir negociando a cada proposta, ele não quer entregar tudo de uma vez para ter munição na mão. Isso já desde a campanha e desde depois que o Lula ganhou.
Eu nunca vi dificuldade do Lula 3, do governo Lula 3, para negociar com o Congresso. Ele chegou, esperto, viu que enfrentar o Arthur era roubada, compôs com o Arthur e vida segue. Tanto que a gente está falando aqui no WW há 3 semanas sobre juros e Roberto Campos Neto e Banco Central. Vai ter um ou outro ruído, uma ou outra questão, mas no macro, em relação ao Congresso. Mas no macro, William, eu não vejo um risco político, porque ele sabe a fórmula que o Congresso quer e o Congresso sabe a fórmula de lidar com o Palácio, com esse Palácio. Mas posso fazer só uma observação? Concordo com você. Mas nesse debate dos juros, por exemplo, e do Banco Central, o Lula teve um limite muito claro colocado pelo Lira, que disse, não. Você não vai mexer em autonomia. Então, assim, o Lira tem um poder político, diante do apoio que ele tem, que coloca limites muito claros para o Lula, que está, como o William escreveu hoje no artigo dele no Estadão, no espírito de eu ganhei, eu faço o que eu quero. Mais ou menos. Ele vai ter que negociar cada caso com o Congresso e vai sair caro cada negociação dessa. Roberto Campos Neto vai para o Congresso. Vai no Senado, vai na Câmara. Mas na autonomia não vai mexer. Mas na autonomia isso nunca, o Lula nunca, eu não vi pelo menos, se tiver aí você me mostra. O Lula nunca defendeu, vou mandar para o Congresso como uma agenda prioritária do governo, nem na campanha, isso não se trata disso. Não defendeu porque sabia que perdia. Não, mas o limite você não tem na boca colocado. dele ele falando isso. Não tem ele falando isso. Tem na entrevista hoje, se não melhorar, temos que mudar. Sim, mas não falou o Congresso... Mas sim, não houve uma proposta concreta, encaminhada. Sim, não tem porque sabe que vai perder. Exato. Assim como não tem flexibilização do aborto, assim como não tem liberação da maconha. Tem temas que são pactuados, que você nem precisa levar adiante. Agora, no macro, isso a gente vai ver na MP, a MP do CARF, isso a gente vai ver a negociação caso a caso. Não vejo um risco. Acho que o risco da relação Palácio-Congresso com o Bolsonaro era muito maior. Mas o Bolsonaro era muito mais dependente do Congresso do que o Lula é. Bom, eu preciso ir para o break. A gente continua a conversa depois do break. Só que nós vamos começar não impede vocês de voltarem ao que vocês quiserem. Isso aqui é uma obra aberta. A gente volta do break depois falando sobre os trechos, o trecho, né, na verdade, da entrevista do Lula sobre a situação internacional. Até já. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. A troca de mostruário Silvia Design continua. A Silvia Design está vendendo o showroom de todas as lojas para lançamento da coleção 2023. Os descontos chegam até 75% e você pode pagar em até 18 vezes iguais. São mais de 15 mil metros quadrados com diversas opções de móveis para deixar sua casa linda e gastando muito pouco. Corra para uma loja Silvia Design e aproveite essa oportunidade. Silvia Design. Móveis de valor. 360 é um jornal que está ou na frente ou sempre de mão dada com a notícia. A graça toda do negócio é entregar a informação em primeira mão. É a forma que eu sei fazer notícia. O jornal se tornou relevante muito rápido, é comprometido com os fatos e, acima de tudo, ele é plural. Descobrir que informação é poder. Vai ditar o preço do pãozinho na padaria no dia seguinte. É impressionante como a repercussão das notícias hoje vem de uma maneira muito rápida, muito séria e a gente consegue perceber isso no ar. Já tem alguém cortando, disparando para os tomadores de decisão. Eu sou Daniela Lima e este é o CNN 360. CNN 360. Apoio. O Santander assumiu uma dívida. Ajudar nos seus projetos de vida. Assistir a aula aí? A sua casa vem com Vivo Fibra? Vem com Vivo Fibra, relaxa. Se a volta às aulas vem com Vivo Fibra, vem com o melhor upload para compartilhar seus trabalhos.
A Vale investe em energias limpas e renováveis para reduzir as emissões de carbono. Esse projeto é o início de todo o trabalho de transformação que a gente está fazendo. Vale, transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Ué, meu irmão, de novo? Isso mesmo. Depois do consórcio, agora é a vez dos seguros mais procurados do Brasil. Você paga 6 parcelas e o Santander paga a 7ª. Mas peraí, me explica de novo isso aí. O Santander paga pra você. E vale pra seguro alto, moto, casa e transações. Não, pera. O banco paga pra mim de novo? O Santander assumiu uma dívida. Proteger seus projetos de vida. Mas e semana que vem? Vamos pagar de novo? Bora falar de dinheiro? Pra ter dinheiro, como é que você faz? Vamos Trabalha. ter que trabalhar, né? Então... Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando pra gente falar sobre esse mundo de finanças. Era muito alto o meu cachê nessa época. Um spoiler pra gente? Podcast de finanças, Mari. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. No Lucro, episódio inédito no YouTube da CNN Brasil Soft e nas principais plataformas de áudio. Toda quinta-feira, às 7 da noite. CNN no Lucro. Apoio. O Santander assumiu uma dívida. Ajudar nos seus projetos de vida. WW de volta do intervalo. Nessa entrevista, da qual estamos tratando quase esse programa inteiro, o Lula falou mais uma vez na pretensão dele, na proposta dele de formação de um tal de Clube da Paz para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Confira. Eu quero acabar com essa guerra. Por isso que eu propus a gente criar um grupo de países, pode ser Brasil, pode ser China, pode ser Índia, pode ser Indonésia, pode ser outros países que não estão envolvidos na guerra, para que a gente converse tanto com Putin como com Zelensky, para fazer o seguinte, olha, vamos parar com a guerra, sentar na mesa e vamos ver o que vai sobrar, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E essa é a minha posição, eu acho que é a posição mais concreta e mais sólida. Muito mais concreta, porque eu acho que nós temos que ter gente com disposição de negociar. E não tem, a China não está se metendo nessa discussão, os Estados Unidos estão fornecendo arma para a Ucrânia, a Europa está fornecendo arma para a Ucrânia, ou seja, e a Europa, que sempre foi o caminho do meio, a Europa que sempre foi aquela parte do mundo que encontrava a solução para tudo, está envolvida indiretamente na guerra. Então, o que eu quero é encontrar uma solução de paz. Vamos ver o que os envolvidos nisso acharam do que o Lula disse? O presidente da França, Emmanuel Macron, respondeu já lá no fim de semana a um tweet de Lula que falava exatamente sobre essa criação de um grupo para buscar a paz. Podemos ir direto para o tweet do presidente francês? Vamos lá, o presidente francês disse o seguinte ao Lula: a paz esteve no centro de nossas discussões em Paris durante a histórica visita do presidente Zelensky e do chanceler alemão Scholz. A Ucrânia, disse o Macron, demonstrou verdadeira coragem ao iniciar esta conversa com seu plano de paz de 10 pontos. E aí vem a pancada. Vamos continuar juntos neste princípio, Lula oficial. Macron disse isso diretamente ao Lula. Daniel Hittner, é raro a gente ver um rebuke, como se fala em inglês, né? Um chega para lá de um chefe de Estado europeu a um outro chefe de Estado, como esse que o Macron fez com o Lula. A assessoria do Lula não informou ele sobre isso, para ele dar essa resposta que ele deu para a Daniela? É que, William, acho que aí a gente tem um uso clássico da política externa para o público interno. E mais ainda, nesse contexto que a gente repete quase todo dia, em que o Lula foi eleito com uma margem muito pequena de votos, com oposição forte, com um Congresso, com oposição no Congresso também bastante relevante, governadores contrários, sociedade polarizada, ele tem uma oportunidade de trazer legitimidade de fora para dentro. Existe também um certo vazio de lideranças internacionais e o Lula é uma figura de bastante destaque na mídia e nos meios, na opinião pública da Europa, de certa forma dos Estados Unidos, é
uma figura reconhecida nos círculos internacionais. Então, me parece que há uma tentativa aí de, independentemente do resultado, e acho muito pouco provável que esse resultado aconteça, porque a China, por exemplo, que é onde ele vai, para onde o presidente vai viajar agora em março, não sinaliza nenhuma disposição de atuar como mediadora nessa conversa. Não, mas Daniel, acho que... Daniel, ninguém levou a sério isso aí. A minha pergunta... Mas é para dentro. Né? Ok, mas o que ele fala repercute lá fora. E essa boa vontade em relação ao Brasil por questões ambientais, ele está se esforçando para jogar fora com esse tipo de posicionamento que é visto como coisa ridícula lá fora, em bom português. A imprensa alemã, por exemplo, passou a atacá-lo. O tratava como o pai dos pobres, defensor da floresta, dos povos originários. O trata agora como um cúmplice objetivo de um ditador com um neoimperialismo, cometendo crimes de guerra e violando de forma brutal os princípios elementares do direito internacional. Ninguém disse isso para o Lula? William, enquanto essas lideranças internacionais e a própria imprensa internacional continuar louvando o retorno do Lula agora, né? Agora, aparentemente, porque do ponto de vista interno, pelo menos o Itamaraty, a diplomacia brasileira, vai manter essa linha. Eu acabei, inclusive, de receber um relatório aqui do Itamaraty, da transição, que foi tornado público por via lei de acesso à informação, e na questão da Ucrânia, em cenário de polarização, o Brasil está em condição privilegiada para atuar de forma construtiva e equilibrada. Esse acabou de me chegar aqui, vindo lá do Itamaraty. Ou seja, a linha vai ser essa. Não alinhamento, neutralidade. Deixa eu dar a oportunidade a Raquel e o Felipe, de poucos segundos, perdoem já. Duas observações rápidas. O Macron queria ser o primeiro líder estrangeiro a falar com o Lula. Não conseguiu, então, mas demonstrou uma enorme boa vontade. Agora está dando uma invertida nele. A lógica do Lula é que a Europa, que sempre media os conflitos, não pode fazer isso porque está diretamente envolvida, depende da energia da Rússia. Então, o Brasil e outros países poderiam estabelecer esse papel de mediador. Só que o Brasil não tem essa relevância. Não adianta você, teoricamente, ter uma equidistância se você não tem relevância para esse papel. Você não é um player nessa questão. Essa resposta, nunca pensei que fosse dizer isso, do Macron para o Lula, deveria ser moldurada, né? Porque ela é pedagógica. O Lula marcou o Macron, ele posou de um líder que quer iniciar um movimento pela paz, como se todos os líderes mundiais dos regimes democráticos não estivessem fazendo isso o tempo todo. Ele falou, é preciso parar de atirar, senão não tem solução. Quem está atirando, quem entrou atirando no território ucraniano, violando a democracia, a soberania, o respeito à vida humana, foram as tropas russas sob a ordem de Putin. Então, o Macron fez muito bem, no limite da elegância e da diplomacia, em dizer qual é a base, em dizer que o Zelensky mesmo começou esse diálogo, tanto com ele quanto com o chanceler alemão, pela paz. É fundamental que ele tenha feito dessa maneira. A base para a ilustração do nosso presidente é o seguinte, a base de negociação, os russos fora de onde invadiram. Exatamente. Senão não tem negociação.